O Ministério do Turismo e Doutores da Alegria apresentam O Palhaço, o que é? O podcast dos Doutores da Alegria. No episódio anterior, ouvimos sobre a cultura popular, ritos e estéticas. E vimos a importância da ancestralidade e entendimento do que pode vir a ser alimento para a criação do artista. Neste episódio, conversaremos sobre o circo e a profissionalização do palhaço. Ouviremos dois artistas de gerações diferentes comentando sobre sua experiência debaixo da lona. Bom, estamos começando mais um podcast dos Doutores da Alegria, O Palhaço, o que é? E o tema de hoje é o circo. Eu estou aqui com duas pessoas queridas, já conheço um pouquinho, alguns de longa data, Roger Querubim e o Cláudio Carneiro. O Roger, ele é além de ator e palhaço, também é mágico, mímico, diretor, nasceu e foi criado dentro do circo e já trabalhou em diversos circos, né? Tanto aqui no Brasil como em alguns parques no exterior. E Cláudio Carneiro também já trabalhou com os doutores, ator, palhaço. Cláudio participou de várias produções do Circo du Soleil. São aí 31 anos de carreira, viajando pelo mundo com seus esquetes, com shows, ganhando críticas e elogios desse público, né, e da imprensa. Então eu queria saber um pouquinho de vocês dois, como é que o circo chegou na vida de vocês. E aí, quem me dia conta? 1º de maio está aqui, eu gostaria de começar passando a bola pro Roger. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Tô muito honrado de estar aqui com vocês compartilhando um pouco da minha história, da minha trajetória. E vamos lá, o que interessa. A minha história ela começa um pouco antes de eu propriamente chegar no circo, começa com a minha família. Uma tia super entusiasta pela arte, gostava muito, mas ela não fazia nada ligado à arte, na época na cidade dela, que aí foi em Cascavel, no Paraná. Então, passou um circo pela cidade dela, ela fazia faculdade de administração, essas coisas todas. Ela viu no circo o encanto do circo. Eu não sei ao certo o que ela viu, assim, mas ela se apaixonou pelo circo de cara e falou, eu quero ir embora com o circo. E aí ela começou a se envolver com aquelas pessoas do circo, foi embora, deixou a família, todo mundo, isso não sei que data que foi, mas ela fez isso e foi, mais pra frente, ela virou sócia do dono do circo, abriu o próprio circo dela, e aí precisava de pessoas para trabalhar no circo, ela naquela coisa de recrutar artistas e tal. Uma família com oito irmãos, né? E ela falou, vou chamar meus irmãos para trabalhar junto comigo. Então ela foi chamando aos pouquinhos os irmãos. Um desses irmãos era minha mãe. E aí ela chamou e falou assim, você e o Roberto, que é meu pai, né? Você a Maristela e o Roberto não querem ir. Vocês nem vêm pro circo, que aí aqui tem trabalho, tem o que fazer. Vocês estão aí meio que de bobeira, assim, num período de férias, o que vocês estão fazendo. Vem, se vocês gostarem, vocês continuam. Se vocês não gostarem, vocês voltam para a vida normal. Minha mãe e meu pai chegaram, se apaixonaram também pelo circo. Meu pai já trabalhava com coisa de solda, mexia com as estruturas, então ele se adaptou fácil, porque no circo precisa desse tipo de profissional para mexer em aparelho, mexer nas ferragens do circo. E minha mãe acabou indo pro picadeiro. Então minha mãe foi trapezista, trabalhou na época com domador de elefante, trabalhou junto com os palhaços, ela trabalhava em todas as coisas lá, meio que posso dizer que um coringa, talvez, assim, do espetáculo. Precisou de uma moça para entrar em alguma coreografia, alguma coisa, junto com o mágico, minha mãe tava ali no meio. E aí eles tiveram eu nesse contexto. E eu me sinto também muito privilegiado de ter nascido no circo, de ter vivido no circo, porque eu conheço muita gente que ama o circo, é apaixonada pelo circo e nunca teve essa vivência de lona que eu tive, que é difícil de ter, assim, nascer, viver, crescer. Então, assim, aí eu comecei a treinar as coisinhas do circo ali depois. Não levava muito jeito para algumas coisas. Então, assim, malabar, jogava 3, 4 bolinhas, mas norteava 5 bolinhas, já não conseguia. Acrobacias básicas eu fazia, mas o mais difícil eu não fazia. Então, eu comecei a perceber que eu gostava um pouco da virtuose, mas sempre quando eu ia para algo mais arriscado, começava a ficar engraçado, para quem estava assistindo eu treinar. Então, na época tinha um mestre circense no circo, que eu não sei se todos os circos são assim hoje, mas lá existia um mestre circense que ia ensinando toda a garotada a aprender as coisas e iniciando a gente. E ele falou, acho que a sua alternativa vai ser virar palhaço. Porque você faz as coisas bem, tem uma certa habilidade, mas no final tudo dá errado, tudo... Então, assim, vamos explorar mais esse teu lado, esse lado cômico que pode dar certo. A inabilidade a serviço. Exato. E aí, eu entrava já, fui inserido ajudando em algumas coisas do espetáculo, com 10, 11 anos. Então, fazia a contra-regragem de alguns números, levava um aparelho para lá, outro para cá, e já era vestido com um figurino mais colorido, de repente uma maquiagem de palhaço, mas não era propriamente como palhaço. Então eu sempre ficava atento no espetáculo, o que estava acontecendo, então eu conhecia todos os números de ponta a ponta,
E nas horas vagas, quando eu não estava na escola, que era uma coisa que minha família sempre me incentivou muito, tipo, tem que estudar. Ah, você trabalha no circo, tá ganhando sua graninha aí e tal, mas tem que estudar. Sempre priorizaram muito o estudo, então o circo ia mudando de cidade, mudava de local, sei lá, o circo desmontava no domingo, segunda-feira a gente mudava o trailer, terça-feira tava na escola. Meus pais sempre puxaram muito a orelha para ir para a escola. Eu queria faltar da escola para trabalhar no espetáculo, quando tinha sessões extras assim, mas eles, não, você vai para escola. E a vida normal, que você falou que, né? Quer dizer, querer voltar para a vida normal. Ir para a escola era a vida normal, sim, digamos assim, saindo do espetáculo. Isso. E aí eu lembro que eu brincava com as crianças do circo de fazer circo. Então, brincava de repente, fazer os números de palhaço, fazer os números de acrobacia. A gente brincava de circo. Então, a gente vivia no circo, trabalhava no circo, brincava de circo e ia pra escola. E aí, eu lembro que tinha um número que já funcionava, que era um número com 4 palhaços, que era um número que a gente falava que é um número musical, né? Que entrava 4 palhaços para fazer uma sátira de banda e tal. Um número que funcionava, um dos rapazes se machucou na época. E falaram, Roger, hoje é a sua vez, você vai entrar e vai fazer. E assim, tipo, meia hora antes do show, me passaram essa informação, peguei o figurino, vi que dava tudo certo e tal, e como já sabia fazer porque assistia toda vez, me enfiaram lá. Eu lembro que até a mãe desse rapaz vem pra mim hoje e fala assim, às vezes, eu fiquei muito chateada com você, porque você ficou feliz que meu filho se machucou naquele dia. Eu falei, lógico, era a minha oportunidade, né, criança ingênua, eu falei, fiquei feliz sim, eu queria trabalhar, eu queria fazer uma coisa, mas queria estar dentro ali, inserido naquele meio. E aí começou assim, depois disso, fui pra faculdade, fui fazer artes cênicas, então aprendi mais teoria, porque eu fazia muitas coisas na prática, né, era muita prática por conta do espetáculo. Depois da faculdade, fiz alguns workshops. Aí, depois dos workshops que eu fiz, eu conheci o Doutores da Alegria. Fui parar no FPJ, que é a formação para palhaços jovens. E aí estamos aqui. E aí foi indo. E chegou aqui hoje no estúdio. E tá conhecendo o Cláudio. Você conhecia o Cláudio já? Não conhecia. Até meio que assim, meio clichê, sei lá, não sei nem... Porque eu lembro de eu só ter visto o Cláudio por vídeo. Então, assim, ele é uma das referências que eu tinha quando era criança. que, por exemplo, como a gente... O circo meio que ele é um ciclo meio fechado em alguns momentos. Então, assim, o palhaço de tal circo sabe o que o palhaço do outro circo faz. Então, a gente não tinha muito acesso, até mesmo por causa da internet, que não era lá aquelas grandes coisas. Então, a gente via muito por vídeo. Então, quando apareceu o Cirque du Soleil, todo mundo falava do Cirque du Soleil. Consequentemente, também falavam do Cláudio que estava lá. E aí, assim, então eu lembro das minhas referências que eram meio que, vou dizer, um pouco limitadas, talvez, que são as que todo mundo tem, assim, que é um Charlie Chaplin, é um Gordo Magro, é os Três Patetas, eram os meus tios que trabalhavam comigo, eram meus primos que estavam em cena junto comigo. Então, essas foram as minhas referências bases, né, do que eu fui fazendo. Aí depois que eu fui faculdade, fui mais para a acadêmica, eu fui vendo que existia uma gama gigantesca de artistas aí pra gente ver. E outros artistas que não eram tradicionais de circo foram parar no circo, né? Eles vinham trazendo referência pra mim também. Então viam que eu era mais novo, tinha interesse em conhecer. Então, tipo, você já viu um vídeo do Jerry Lewis? Você já viu as cascatas do Buster Keaton? Você já viu... Sabe? E eu trazendo esses nomes e eu, cara, vou pesquisar sobre esses caras. E aí eu comecei a pesquisar e ganhando essa bagagem também. E pra mim também é um prazer estar com o Cláudio hoje aqui. E ele vai contar um pouco da história dele agora. Que honra, que honra. Você conhece Jerry Lewis, por acaso? Nunca ouvi falar. Opa, nossa, Buster só Keaton. cópia. A minha história é exatamente igual a dele, eu sou a tia dele. Você tava em Cascavel e Isso. subiu na boleia do caminhão. Não, a minha história, eu sou de uma família muito engraçada, de uma família muito grande do interior de Assis. Meu pai é de São Paulo, mas minha mãe é de Assis. São 10 irmãos, os irmãos dela são muito engraçados. Ela é muito engraçada, meu avô era muito engraçado. E eu fui uma criança extremamente tímida, muito tímida. Só que eu me apaixonava muito fácil pelas pessoas que me faziam rir. E tanto na TV, tanto no cinema e tal. E eu tinha sorte assim, de crescer vendo, claro, Jerry Lewis, aí um pouco mais velho, conheci Buster Keaton e tal. E até os 14 anos, extremamente tímido, eu tinha uma vergonha dos meus dentes, meu dente era separado, e então tinha bullying e tal, nunca abria a boca. Até aconteceu uma coisa trágica na minha vida, que foi a morte do meu melhor amigo, aos 14 anos, e isso, depois de 2 semanas de depressão por causa da morte dele, isso me liberou. Falei assim, quer saber, eu vou gostar de mim do jeito que eu sou, eu vou abrir a boca, as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. E o humor, eu sempre tive desde criança, a visão pro humor, o puta tesão pro humor, eu sempre tive. Só que eu não conseguia expressar, mas eu observava e ficava quieto, assim.
E ali aos 14 anos, por conta desse trauma, explodiu. Saiu pra fora e realmente eu comecei a criar sketches, assim, sketches tão boas ou melhores do que as que eu crio hoje, do que as que eu criei no Circo du Soleil, assim. E então isso explodiu. E eu também tinha uma coisa que eu era fascinado, são vários detalhezinhos, assim. Eu era fascinado por aviação, meu sonho era, como muitos moleques, ser piloto de avião. Só que eu morria de medo de ser militar, sabe? Então eu precisava ficar rico, precisava ganhar dinheiro para pagar um curso de aviação. Então, aos 13, 14, eu fiquei viciado na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu ia todo dia para a biblioteca para procurar essa revista. Aí, num dos dias, eu tinha 16 anos, eu já tinha visto 2 espetáculos incríveis. O Nada de Novo dos Parlapatões e o Quadrimates da Quito. Com a Ferrara, com a Beth, maravilhoso. Falei, nossa, gostei disso. E aí eu vi na revista, então eu estava me interessando por palhaçaria. Tinha 16 anos. E eu vi nessa revista um artigo com 2 caras que tinham uma agência de animação de festa infantil. E eu falei assim, eu sabia fazer sketch do Jerry Lewis, que eu copiava da TV e tal. E eu falei, sabe o que é? Eu tenho uma voz grossa, eu vou ligar pra ele e vou fingir que eu sou palhaço. E eu liguei pra esse cara chamado Regis, que aliás eu reencontrei ele depois de 30 anos ontem, esse cara. Depois de 31 anos. Um querido. Aí eu falei, alô, meu nome é Cláudio, eu sou palhaço, fingindo que era mais velho, assim. Ele, que bom, tem uma festa que amanhã você quer fazer. Sim. E aí eu fui, cheguei lá, falei, perdi meu figurino, você tem uma roupa pra me emprestar? Não, a gente tem roupa e maquiagem. Essa vai ser a menina que você vai trabalhar, chamava Alba, o nome da minha mãe. Aí a gente saiu com a roupinha e tal, eu no centro, na frente do Parque Augusta, um edifício, uma animação. Aí no caminho pra lá, falei, Alba, eu nunca fiz isso antes, você pode me ensinar os números aí? E ela riu, falou, tá bom, eu te ensino, vem cá. A gente ficou uma meia hora ensaiando umas gags, umas cenas básicas, assim. Ela foi sua mestra de circo. Em 40 minutos, mas não sabe. E aí eu já tinha as sketchzinhas do Jair Lewis, eu já fazia umas coisinhas idiotas, mas não sabia que eu sabia, sabe? E ele fez e foi muito divertido. E aí eu comecei a trabalhar, e era uma grana boa para um moleque de 16 anos, era uma grana. Eu sei que no mesmo ano eu fui estudar com o Hugo, acho que é o Oswald de Andrade. O Hugo Pozzolo, dos Parlapatões, que eu falo que é o segundo melhor palhaço do Brasil. Mas eu acho que ele é tipo o terceiro. O primeiro? Eu não quero falar, eu não quero entrar nesses detalhes. É o Roger. E aí, uma vez o Hugo veio para o Circo du Soleil, ele não fala muito bem inglês. Ele foi com a Camila e com a Márcia lá no Circo du Soleil em Las Vegas, já apresentando um show. E eu falei no microfone para todo o elenco, eu preparei o elenco, falei, galera, e é verdade, eu virei palhaço por conta dele, por conta da Ferrara, sabe? Thaís Ferrara. Da Thaís Ferrara, que é dos Doutores da Alegria, que era dos Doutores da Alegria, mas eu virei palhaço por conta deles. Então eu falei para todo aquele puto elenco do Circo du Soleil, eu falei, galera, tá aqui hoje um cara que realmente é de me arrepiar, é muito importante. Eu com 16 anos eu vi esse cara, eu virei palhaço por conta dele. Então eu queria que vocês recebessem ele com carinho no final do show. Todo o elenco foi, os treinadores, tem um mestre lá, um coach e tal. Todo mundo foi com o maior amor, sabendo que ele era uma referência brasileira. E ele não falando nada, então a Camila, a filha dele, traduzindo, assim. Aí na hora de apresentar, eu falei assim, com um grande prazer apresentar para vocês o segundo melhor palhaço do Brasil. E todo mundo começou a rir e o Hugo ficou assim, hã? Camila, o que tá acontecendo? Pai, ele falou que eu sou o segundo melhor palhaço do Brasil. Mas enfim, aí foi isso. Aí eu criei uma empresa de animação, me envolvi com vários cursos, André Russarcet, nosso mestre, assim, maravilhoso, a Gabriel Guimard, quando voltou da França. E aí o que explodiu a minha criação, a criação já estava ali, mas o que liberou foi a mímica, com o Fernando Vieira, que eu acho um professor extraordinário, acho um dos melhores da América Latina, assim, se não do mundo. Ele me abriu demais na minha cabeça. E ele tinha esses concursos toda semana, que se você ganhasse nesse concurso, você ganhava 200, 300, 400 reais e um jantar para 2 pessoas. Eu, como não tinha salário, eu precisava criar número toda semana e eu precisava ganhar. Eu tinha não tinha como não ganhar. Então, porque eu acho que eu tinha esse drive, assim, eu criei números muito legais e criei esse tesão em criar números. Falei pra caramba, desculpa. Mímica chato, cara. Não, mímica é legal, pô. Não, acho incrível. Então, quer dizer, o circo é uma coisa que moveu e move vocês ainda, né? Nesse sentido. E o palhaço dentro do circo. O que esse cara faz lá dentro do circo? Porque a gente no hospital sabe o estardalhaço que esse palhaço faz lá dentro, né? O palhaço que entra no espaço, travestido de médico, circula por todos os lugares, assim. O palhaço tem, parece que essa permissão
de entrar nos espaços. Como é que é no circo esse trânsito do palhaço? Como é que vocês veem? Eu acho que, assim como no hospital, acho que no circo, eu acho que é praticamente a mesma forma. Né? A gente conversando assim, me vem muito... Por exemplo, no circo, se acontece alguma emergência, sei lá, com qualquer número que esteja acontecendo, alguém lá no fundo já fala, chama o palhaço. Então, o palhaço, ele tem acesso, vamos dizer que ilimitado para entrar a hora que precisar, fazer o que precisar fazer. Eu acredito que é o artista que conecta o público, que é aquela coisa que, sei lá, de repente tá o trapezista fazendo uma acrobacia e aí, de repente, vem o palhaço para dar aquele respiro, aquela conexão, porque o cara tá olhando o trapezista e fala, meu, o cara acabou de girar 3 voltas no ar, eu nunca vou fazer isso. Aí vem o palhaço, o tirador de sarro, e o cara fala, isso aqui eu sei fazer, isso aqui tá na minha... Estamos falando a mesma linguagem, né? Então, acho que o palhaço, ele conecta o público, né? O público se conecta com ele e a gente também se conecta, né? Tanto que eu me lembro muito dos meus mestres, sempre falavam, sempre tem que ter um número participativo no teu espetáculo, ou no seu arsenal de sketches. Que o número participativo é aquele que você vai mexer com o público, né? Aquele que você vai trazer alguém da plateia para estar com você no palco, compartilhar ali o que vai acontecer. Porque o público, ele vai eu acredito que ele vai ao circo, ele não sabe disso, mas ele vai buscando um pouco dessa conexão, desse riso meio frouxo, dessa risada sem saber por que tá rindo. Então, assim, ainda mais hoje eu acredito que a família vai, de repente o pai ou a mãe não tá muito interessado, tá preso ali no telefone, mas aí de alguma maneira você como palhaço, você consegue tirar daquele micro, né, e lançar pro macro, assim, pra pessoa falar, opa, peraí, deixa eu prestar atenção no que tá acontecendo aqui, sabe, meu celular não vai conseguir captar o que esse cara tá apresentando, deixa eu desligar esse negócio e ver o que ele tá fazendo, deixa eu ver a graça que tá rolando. E às vezes, necessariamente, o cara não precisa nem rir, né, às vezes o cara se emociona e fala, poxa, esse número eu não tô morrendo de rir, mas me emocionou, de repente, o jeito que o palhaço lidou com a situação, com o imprevisto ali também, que a gente tá cercado por isso, né, a gente, sei lá, a gente tem a base do que a gente quer fazer, mas também vai jogar com o público, né? Assim como no hospital ali, você tem a entrada ali, você vai fazer, a gente vai entrar em dupla, vai fazer assim, a gente pede licença e tal. Mas e se rolar se rolar um bloco? De repente, se eu pego o cara da plateia, o cara não quer vir participar, como que eu contorno essa situação? Qual que é o caminho que eu já faço para chegar certeiro nisso? Quais são as técnicas que eu vou utilizando sem parecer tão técnica, né? Eu acho que tem muito a ver, assim. Eu lembro que você falou de essa coisa de pegar e às vezes não funcionar. Eu lembro a Mookie, que é a minha parceira canadense do Varicai. Ela uma vez em Montreal, ou em Quebec, Toronto, não sei. Ela, um público assim, 2.700 pessoas, ela toda noite pegava um cara pro nosso número de mágica. Uhum. E ela foi num cara, e o cara ficou, não, você tem que tomar super cuidado com isso. Quando a pessoa quer ou não quer brincar. Você não pega quem não quer brincar. E o cara insistindo que não, e ela foi muito insistente. E o cara não, e tudo, 90% do público tava muito inconfortável, tava todo mundo assim, Depois que e depois que a gente ficou sabendo, ela deveria saber, o cara, tipo, um baita ministro do Canadá que não tinha uma perna. Ele não tinha uma perna, e foi uma situação, mas ela não sabia, enfim. Mas do que a gente tava falando mesmo? A função do palhaço dentro desse roteiro, da estrutura do circo. Eu tava até pensando, que nem hoje em dia, não só por causa do Circo du Soleil, mas muito... Então o palhaço tem uma fama maior também, e tinha mais ainda, 100, 120 anos atrás. Como é que chama? O Grok? Não, como chama o russo? O Grok. O Grok, maravilhoso, que tem uma cidade, tem um vilarejo, enfim. Então o palhaço é de extrema importância. Tinha coisas que eu não... Que, por exemplo, detalhes que eu não sabia, que eu adorei saber, mas depois eu fiquei mais socialista no circo, assim. Mas que o palhaço é o que tem o maior cachê no circo. Isso é histórico, isso é... Quer dizer, eu não conheço tanto da história do circo, assim, mas é histórico. Porque normalmente, antes, é porque ele sabia fazer de tudo, assim, Sim. sabe? Para dominar a comédia, você tem que dominar várias técnicas. Então, tem isso, e no Circo du Soleil eles respeitam muito os cômicos, os palhaços, nos circos todos lá fora, no Dragone, em todas as companhias. E você tem e lá é legal que você tem essa vontade, você é o seu diretor, você cria, você vai ensaiar quando você chama ensaio, você não fica tanto à mercê dos outros diretores. E agora, mas também tem uma função que é gostoso aprender, você vai ficando mais velho, vai ficando mais humilde, saber que o palhaço tem também essa função, que é de tapar buraco. No clássico, também não é que seja só isso, mas é assim, putz, a gente precisa tirar o trapézio, leva 3 minutos.
como é que a gente vai distrair o olhar do público. Sim. Bota os 2 caras lá, 2, 3 palhaços, pra fazer uma cena. Ou se tem, inclusive já aconteceu comigo, se tem um acidente, corre pra cena, faz uma coisa. No Circo du Soleil tem muito, não só acidente físico, mas incidentes técnicos. Deu pau, porque é um robô tão complexo, deu pau no negócio. Aí eles diziam, Claudio, você pode fazer alguma coisa? Então é bom sempre ter alguma coisa na manga. Improvisar é uma delícia, mas é mais gostoso quando você tem uma coisa legal, aí você Sim. improvisa em cima. Então... Você entendeu? Eu entendi. Não, eu entendi, porque eu vejo isso. Quer dizer, o circo, né? O Roger que veio do circo tradicional, a gente tem as reprises clássicas, Aham. né? Que são esquetes que são feitas já há 120 anos, que Sim. funcionam e vão sendo repaginadas de acordo com temas pertinentes do dia a dia. Se adapta a isso, né? A Sim. gente vê muito essa questão. Eu sei que vocês têm uma estrutura, né? O circo tem uma Aham. estrutura. É. Eu lembro quando o Piccolino dava aula pra gente de reprise, ele falava, ó, você faz assim, assim, aí você vira, espera, porque a plateia vai rir. Ele Sim. sabia exatamente o tempo cômico, Sim. o tempo que a plateia ia rir, porque é Sim. estruturado, testado, Sim. muitas, né, sessões diárias que você faz Sim, 3 sim. por dia, às vezes. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que o Circo du Soleil, o que os circos lá fora me deram, que foi impressionante. Você cria um número. Então aqui eu estava acostumado a criar muito. Eu criava às vezes 2, 3 números por semana e fazia. Você lembra como era nos cabarés? Era uma época demais de cabarés e tal. É o Midnight Clowns, que era Midnight Clowns. incrível. Mas aí você entra no circo tradicional e você... Acho que a Soraya me disse isso uma vez. Soraya Ela falou Said. A Soraya Said. Ela me falou primeiro ela me falou do Palácio Russo, que me interessou muito. Ela falou assim, eles fazem muito pouco, mas o povo ri muito. Aí tanto é que eu tenho uma série de números onde eu faço muito pouco, eu adoro, porque eu sou muito preguiçoso. Mas tirando muito da reação do público. Mas por que eu tava falando isso mesmo? A reprise, os clássicos, o tempo cômico que o reprise tradicional vai trazendo pra gente e a gente vai repaginando e trazendo temas, de repente, para construção, para Sim. elaboração. Sim. Como E essa é que é? coisa também que a gente tinha conversado no outro dia, dessa adaptação do palhaço, que nem eu trabalhei 4 anos no Doutores da Alegria, que é incrível, que você faz shows, não é show, é uma convivência, uma improvisação de alguns minutos para um público de 2, 3 pessoas. E aí você faz teatros aqui no Brasil, em qualquer lugar, de 40 pessoas, de 200 pessoas, Sim. 500, sei lá, o tamanho dos... E de repente você vai e faz num circo para 3 mil pessoas. E é uma coisa muito impressionante, e todos eles são tesudos iguais, é prazeroso igual, mas essa coisa que acho que nós todos, palhaços, temos é de saber o volume, tá? E é muito legal você aprender o circo, que é e ouvir os mestres falando, Sim. fala, Claudião, abre. Se você acha que a tua boca é grande, aqui para 3 mil pessoas, não é. Abre tudo, todo o seu corpo. E aí você vai fazer depois TV, ou vai fazer pequenininho. Tem um controle o tempo todo de volume. E o palhaço tem essa qualidade. Bom, estamos acabando. Já o tempo passa muito rápido. E queria saber, só para finalizar, assim, a importância do palhaço na vida de vocês, independente de qualquer coisa, assim. Faz sentido o palhaço? Em que medida? E a criação de vocês nesse lugar? O que fomenta aí como palhaço, produzir, criar agora? Se eu falasse, vamos montar um show. O que a gente estaria trazendo para esse público de hoje, pensando no circo, né? O que esse povo precisa ver? Olha, Pode falar ir. para mim o que eu trago, minha conexão com o público, o que eu trago é essencial. Eu não sei o que eu trago. Ele realmente vem, vai parecer, mas a gente conversou sobre isso outro dia, assim, eu faço o que eu faço, que se eu não fizer, sinceramente eu morro. É uma necessidade. Às vezes me dá vontade de sair andando, de fazer outra coisa. Eu tô adorando, ultimamente, eu tô sendo palhaço amador, assim. Eu vou de vez em quando faço umas sketches nos palapatões e tal. Tô adorando essa vida de palhaço amador. Mas é algo essencial. Então, eu posso até querer tentar ser político por um momento, vamos fazer uma sketch sobre isso, mas não. As minhas criações, elas são tão necessárias quanto sabe, uma ereção, uma cagada, um espirro, um vômito. É uma coisa muito forte, muito violenta. Aliás, eu acho o humor extremamente tesudo. É uma relação Visceral. sensual com a plateia e me toma... É um tesão muito parecido com o tesão que eu tenho na energia sexual e também na energia do medo da morte. Por isso que o meu bufão, o meu cômico, ele é todo carregado de tesão e de horror e de morte, assim. Mas, no fundo,
É pra criancinhas. São temas que tangenciam a vida delas o tempo inteiro. Sim, Uma hora sim. chega. É a minha criança lá de trás que ficava impressionado com o sexo, com a morte, com o horror da vida, com a beleza da vida. Aquele moleque é o mesmo, o Cláudio de 47. Curioso. Sim, tudo, é o mesmo. Então, é uma expressão muito real, muito pura. Então, pra mim é complicado. Vamos criar em cima disso, também gosto. Mas, enfim. Eu vou de encontro com o que o Cláudio fala, assim, eu também acho que é uma sensação, é uma coisa primordial pra gente, no sentido que as pessoas falam assim, tem coisas que se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas nesse caso, ser palhaço, viver disso, eu acho que se eu não for, ninguém vai ser por mim, sabe assim? De repente alguém pode fazer, mas... Então é uma coisa que eu tenho que fazer por mim e para o outro também, sabe? Eu acho que, de repente, no começo, a gente, jovem, sabe, mas você sabe para que lado você quer ir, mas você não tem a certeza ainda de que dá certo, de que pode ser isso. Também já me vi em vários momentos da minha carreira pensando em querer fazer outras coisas, mas eu não conseguia pensar de outra maneira, porque acho que a gente começa a ter uma maneira operacional na nossa mente de como funcionar, então tudo acaba virando cena na nossa mente. Você tá na padaria, você olha o padeiro ali, você já pensa uma sketch. Você tá na academia, você pensa, você tá no estacionamento deixando o carro, você fala, nossa, tem aquela cena do carro que tal faz. Então, assim, eu acho que a gente começa a funcionar num outro lugar, e é um lugar muito peculiar nosso, assim. Eu acho que dificilmente outras pessoas conseguiriam atuar. E quando o Cláudio fala assim, desse palhaço amador, me vem muito quando fala assim, que o amador é aquele que ama o que faz, né? Então, quando fala palhaço amador do prazer sexual, do tesão, também me coloco nessa posição de falar, também sinto isso, assim. A gente faz diversos trabalhos por aí, né? Esses dias eu até pensei assim, falei, a gente dá aula. Mas às vezes a gente dá aula, mas a gente tá dando aula porque a gente também acredita que ali dando aula também é um palco pra gente ensinar, pra gente se conectar. Então, tudo vai de encontro ao ser palhaço, ao fazer palhaço, e acho que vai além do... É um estilo de vida que a gente adotou, né? Que transborda a gente. Eu acho que é maravilhoso, assim, porque a gente é artesão. Artesão. Sim. Né? Sim. Então tem que ter tesão no que faz. Eu acho que o ar do artista, né? A gente respira arte. Sim. Né? A gente não vive sem arte. Né? Arte salva. Sim. Né? Esse trocadilho que tem. O arte salva. E a arte salva. A gente sabe agora na pandemia, que a gente está vivendo esse processo todo, né? A importância da arte na vida das pessoas, Sim. a importância do humor, de rir Nossa, não dá pra viver sem rir arte. um pouco Nossa, da nossa desgraça de ver tudo. E o palhaço, acho que é esse provocador. Né? Acho que aí a gente é um leitor do mundo e tem esse viés, né? De ter se agudo num tema e trazer a reflexão. E quando a gente menos percebe, a gente está encantado. E quando se dá conta, fala, caraca, fui capturado. Eu acho importante lembrar que esse podcast só vai ser apresentado daqui a 100 anos. Porque ele cai na lei do sigilo. Então, eu acho legal que as pessoas saibam disso. Tá dado, gente. Queria agradecer aqui o Roger e o Cláudio por esse bate-papo super gostoso. A gente está terminando mais um podcast, O Palhaço que é, dos Doutores da Alegria. Acompanhe os anteriores e que venham os próximos. Até mais, obrigado.